Vou ler para vocês esse comentário, gente, prestem atenção. O comentário é da Selma, tá? Da Selma Spaziano. Olha só, o que ela diz. Eu já fiz esse comentário tá na receita do pão francês, tá? Eu já fiz umas 7 receitas diferentes de chefes grandes da internet e tudo foi pro lixo. Ficava tão duro após 6 horas que não dava, que dava para matar um. Olha só, gente. Eu fiz ontem a sua receita desacreditada. Nem modelei para não dar trabalho. Para não dar trabalho perdido, né? Coloquei para assar e nem liguei. Quando ficaram prontos, esperei esfriarem por 1 hora e fui cortar ao meio. Bem, foi como eu não esperava. Ficou um pão de verdade. E o pior de tudo isso é que se passaram 12 horas e ainda ele continuava fofo. Então ele passou nos testes das 12 horas. Observação. Eu fazia o pão e ficava repetindo para o meu marido. A Gabriela garantiu que dava certo. Meu marido ria. Estava nessa saga de conseguir fazer pão desde fevereiro deste ano. Agora posso descansar. Olha isso, gente, chega me arrepia. Olha que legal a perseverança, a persistência da Selma. Ela não desistiu e isso é uma coisa muito importante. Ela não desistiu de fazer. E às vezes a gente tem vontade, né? Porque ela fez várias receitas da internet e todas davam errado. Aí eu quero perguntar para você. Você acha que o erro estava na receita ou estava na Selma que não sabia como fazer? Na receita, concorda? Se ela pegou a minha receita e fez e deu certo, é porque não era ela o problema. Ela estava executando, seguindo o método corretamente. Mas a receita estava desequilibrada. E, infelizmente, esta é uma queixa de muitas pessoas que chegam até mim. Por quê? Porque a maior parte das receitas que estão na internet são desequilibradas. Ou não tem um mix de farinhas equilibrado, ou tá faltando ingrediente aí para dar mais maciez, umidade, para realmente substituir o glúten e a farinha de trigo corretamente. Então nós temos esse grave problema, fora que algumas pessoas, infelizmente, estão divulgando receitas na internet, divulgam receitas na internet, porque querem ter visualizações em seus vídeos. Elas não se preocupam com a qualidade do seu resultado. Elas não se preocupam com o seu resultado. Se você vai jogar ingrediente fora, se você depende daquele pão para tomar café no dia seguinte porque você não pode comprar ou porque você não quer comprar porque eles são ruins, os pães comprados, ou porque você não tem condições de comprar e é aquilo que você tem para comer. Então, as pessoas não estão preocupadas com o seu resultado, elas não se importam. E por isso que ficam colocando essas receitas que não funcionam, que são totalmente desequilibradas na internet. Eu fico com muita raiva disso. Por quê? Porque eu passei por isso lá no início. Eu peguei essas receitas erradas, joguei tanta coisa no lixo. Gente, isso frustra e acaba trazendo um sentimento de incapacidade. Será que eu não sou capaz de fazer? Né? Será que o sem glúten é ruim assim mesmo? Eu vou ter que passar o resto da minha vida comendo coisa ruim? Então, é desestimulante a gente pegar uma receita, colocar toda a nossa expectativa em cima dela e o resultado ficar horrível. Eu sei disso porque eu passei por isso. Minhas alunas passaram por isso. A Rejane passou por isso. Minha aluna Rejane. Ela pegava a receita na internet. Tanto que para ela entrar para o meu curso foi uma luta. Ela com o sobrinho dela, eu acho. Que falava para ela entrar e ela... Não, mas eu não sei se isso vai dar certo, não sei se vai funcionar para mim. Ela entrou nos últimos 45 segundos do segundo tempo ali e hoje ela consegue fazer os pães e os bolos perfeitos sem glúten dela. E ainda, ela cita no depoimento que ela me deu, que tá na internet aí, para vocês assistirem depois. Ela cita que se ela colocasse na ponta do lápis tudo que ela jogou fora, tudo que ela gastou com receita de internet que não funcionou, ela poderia entrar para o curso várias vezes, já teria pagado o curso há muito tempo. Por quê? Porque ela desperdiçou ingredientes com receitas que não funcionavam, tá? Então, infelizmente, nós estamos à mercê disso, porque muitas pessoas não se preocupam com você precisar dessa receita para tomar café, né, para se alimentar, lanchar, que seja.
Infelizmente. E aí acaba colocando uma coisa que não vai funcionar, tá? Então, quando eu leio um depoimento desse, eu fico muito, muito feliz de verdade. Por isso que eu trouxe aqui para compartilhar. Porque na hora que eu li, eu falei, nossa, que coisa boa. Que alegria poder dar essa alegria para ela, né? Para Selma. Então, eu tô muito feliz, grata por ela ter conseguido fazer, ter escolhido a minha receita e ter conseguido o resultado. Ontem você me perguntou qual a forma que eu uso para assar o meu pão. Eu uso uma forma de vidro. Liz, vamos lá então. Qual é o problema da forma de vidro? A forma de vidro, ela não distribui tanto assim o calor, tão bem o calor. Eu já assei produtos em formas de vidro e o que que acontece? Por fora, na lateral da forma, né? Ela fica bem, o pão fica bem assado, o produto fica bem assado. Só que no centro, eu vou ter uma demora muito grande para a temperatura alcançar um ponto tão alto capaz de assar esse produto, tá? Então pode ser sim o material da sua forma que está te dando esse tipo de resultado no seu pão. Eu gosto muito e recomendo que use formas de alumínio. Por quê? Porque a forma de alumínio, ela distribui muito bem o calor e mantém o calor ali distribuído uniformemente em toda a massa. Forma de inox aquece muito rápido. E aí a gente pode ter gelatinização, a gente pode queimar o fundo e as laterais dos nossos pães, tá? Forma de silicone não distribui muito bem o calor, não fica legal também, tá? Então pode sim ser que seja a sua forma. Unto ela com óleo e polvilho e em seguida farinha de arroz para garantir que o pão não grude. Tô fazendo certo? Tá fazendo certo, mas eu não recomendo a forma de vidro. Eu gostaria que você testasse essa receita na forma de alumínio, tá? Então, na forma de alumínio, o pão não vai grudar se eu só untar. Então, nem todas as receitas eu preciso untar a forma do pão para assá-lo, tá? Que ele vai soltar bem mais fácil. Agora, forma de vidro, né? Ela vai grudar, então é melhor você untar assim. Eu e meu mouse na luta, vamos lá. A farinha de aveia pode substituir a farinha de arroz? Pode sim, tá? Pode substituir, mas o que que você precisa observar? A farinha de arroz branco, ela é pobre em fibras e rica em amido. A farinha de aveia é rica em fibras e rica em amido. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a farinha de aveia vai absorver muito mais a umidade da sua massa, tá? E pode pesá-la. Então, eu não recomendo que você substitua completamente a farinha de arroz por farinha de aveia. Pode substituir? Pode. Parte da farinha de arroz por farinha de aveia, para que você não tenha uma massa pesada, embatumada, por conta do excesso de fibras, excesso de amido, que vai requerer mais água, perdão, para essa massa, tá? Ixi, Maria. Eita, gente. Sexta-feira e minha voz já tá indo embora. Depois desse depoimento da Selma, volto a ter esperança de conseguir fazer meu pão com excelência. Isso aí, Márcia, tá vendo? Olha, Selma, se você estiver aí na live, eu acredito que não, mas você inspirou muitas pessoas, viu? Isso é ótimo, gente. Aproveitando o gancho do pão francês, você não coloca mais polvilho azedo na receita? Adriana, eu coloco quando eu tenho em casa, tá? Geralmente, quando quero fazer assim rapidinho, tem só polvilho doce, eu coloco o doce e tá tudo bem, tá bom? Mas eu uso o azedo ainda. É porque eu disse que de vez em quando, né, eu uso o doce e funciona quando eu não tenho azedo em casa. Então você pode usar só o doce ou só a fécula de araruta no lugar dos dois polvilhos nessa receita que vai dar certo, tá bom? É verdade, tem muita mentira na internet. Eu acho isso um nojo. Essas pessoas. É verdade. Infelizmente, né? Sim. Na sua receita de focaccia, você usa fermento biológico seco. Poderia usar o fermento biológico seco instantâneo? Faz diferença? Eu acho que é o seco instantâneo. Se tá seco lá, tá errado. Porque eu só usei o seco instantâneo, tá? Se tiver lá só seco, eu vou corrigir. É o seco instantâneo. Pode usar na mesma quantidade que tá lá, tá? Ainda na receita da focaccia, eu substituir os 100 gramas de ovos por gel de linhaça ou uma combinação de gel com polpa de tubérculo. Você acha que daria certo? Qual você acha que seria o resultado?
Eu não testei essa receita, mas ela vai funcionar sim, tá? Claro, vai ficar mais úmida, porque você colocou gel de linhaça, que tem mais umidade, tem mais liga, né? Você colocou o purê, também tem mais umidade. Então, vai ficar uma massa mais úmida, mas vai ficar uma delícia também. Observe sempre o ponto de hidratação. Talvez você precise reduzir essa quantidade de líquido, tá? Provavelmente você vai ter que fazer isso. Então, só observe o ponto de hidratação para você não perdê-lo. Você ensina a fazer brigadeiros também? Adriana, brigadeiro de enrolar, brigadeiro recheio. Aqui no canal do YouTube tem receitas de recheios, tá? De brigadeiro de chocolate, acho que de coco, não sei se tem. Brigadeiro branco, os recheios, tá bom? Ficar tentando e nunca chegar ao resultado que se espera é frustrante. Chega uma hora que a gente perde o ânimo mesmo, eu tô assim. Verdade, mas não fique assim, tá, Liz? Vamos levantar essa peteca aí. Não deixa a peteca cair, não é isso que falam? Vamos tentar. Eu acho que você tem que trocar a sua forma, tá? Ou a forma de vidro eu não recomendo, não. Troca a sua forma, que eu acho que você vai se surpreender com o resultado. Vamos lá. Sabe por quê? No meu caso é ainda mais difícil porque não consumo ovos, pois é isso. É vegetariana, né? Mas a gente vai conseguir um resultado. Mas troca a forma, tá? Troca a forma. Eu asso o pão por cerca de 15 minutos com esta forma de vídeo. Ah, tá. A mais, né? Mas o negócio não é nem tempo de forno, tá? É o que acontece quando você põe no forno, como ela demora mais para aquecer toda a massa, você vai ter prejuízo na fermentação, nos processos químicos da massa. Não é necessariamente que você tem que deixar mais para assar. Não é esse o problema, tá? É nos processos químicos dentro da massa mesmo que essa forma de vidro vai impedir que comecem no tempo correto. E aí você vai ter prejuízo na massa. Cadê? Eu gostaria de aprender a fazer a proporção de farinhas, por exemplo, farinha de arroz integral, grão de bico, fécula de batata, farinha de linhaça em um pão, é possível? Claro que sim, Ana Lúcia. Você tem que saber o mix básico. Se você está começando, eu recomendo que você comece com o mix básico. Estrutura, liga e maciez. Farinha de arroz, por exemplo, que você citou, farinha de arroz integral, fécula de batata, farinha de linhaça, que é a farinha de liga, né? Você pode sim agregar a farinha de arroz integral junto com a farinha de grão de bico. E aí, qual é a proporção? Mais ou menos 50, 60%, tá? Dessa farinha de estrutura. Aí 20 a 25 de farinha de liga, 20 a 25 de farinha de maciez e leveza. Então você faz nessa proporção, tá? Combine farinhas que deixem sabor residual com farinhas mais neutras. Por quê? Porque aí você vai baixar esse potencial de sabor. Por exemplo, a farinha de grão de bico, ela deixa um sabor muito forte. Você não pode colocar, por exemplo, eu não recomendo que você coloque, 50% de integral, farinha de arroz integral, e 50% de farinha de grão de bico, porque mesmo assim a farinha de grão de bico vai se sobressair, tá? Então coloque menos, 30% de grão de bico, restante de farinha de arroz integral, tá? Para você conseguir um sabor mais legalzinho no seu pão, tá bom? E aí as outras farinhas na proporção que eu falei, de 20 a 25%. Tô fazendo, tô tentando fazer as pessoas comerem bem, mas é muito difícil, elas gostam de se envenenar. Ai, ai, vamos lá. Toda receita que tiver farinha de arroz, eu posso sempre colocar metade de arroz e metade de arroz integral? Olha, toda e sempre são palavras que eu não uso muito. Por quê? Porque depende muito da receita, do resultado que você busca com aquela receita, tá? Então, em geral, a gente consegue fazer sim essa substituição, mas a gente tem que analisar a receita para entender se o resultado vai ficar realmente legal com aquela combinação, com aquela substituição, tá bom? Mas em regra pode. Em geral, né? Porque a focaccia você faz com esponja de fermento. É um jeito de fazer, tá? Olha só. O fermento biológico seco instantâneo não precisa fazer a esponja de fermento. Mas eu quis mostrar que é possível fazer também, tá? Você pode pré-ativar o seu fermento biológico seco instantâneo ou você pode adicioná-lo direto às farinhas. Tem esses dois jeitos, tá? Por isso que eu fiz na focaccia. Mas não tem necessidade. Você pode colocar direto às farinhas, não tem problema nenhum, tá? Para pães, ao substituir o trigo pelo mix,
Esse mix de farinhas, temos que misturá-los e transformar em uma farinha homogênea antes de jogarem em nossa receita? Sim, senhora. Sim, senhor, Marcelo, perdão. Isso, tá? Você vai fazer o seu mix. Na verdade, assim, o que que você vai fazer? O que que eu faço quando eu vou fazer um pão? Eu pego as minhas farinhas, coloco ali no bowl da batedeira, né, na tigela da batedeira, coloco as farinhas, coloco o açúcar, coloco o fermento, coloco o agente de liga, misturo essas farinhas, esses ingredientes secos, misturo bem ali com o fouet, né, com o próprio batedor da batedeira. E aí depois eu vou incorporando os líquidos, tá? Mas é importante você dar uma misturada antes, por quê? Porque o agente de liga, por exemplo, quando você coloca líquido junto a ele, ele já vai formando gelatinização, né? Se você tiver farinha de chia, farinha de linhaça, também. Então é interessante que todos os secos estejam bem misturados, bem homogêneos ali, para você conseguir tudo, um pouquinho de cada coisinha, por toda a sua massa, tá bom? Meus pães brioche e australiano dão sempre certo com a sua receita. Ficaram lindos e saborosos. Ai, que bom, Rogério. Fico feliz. Olha que são dois pães que eu amo. Acho que quase que são os dois preferidos, viu? Mas tem o sonho também. Ah, tem vários pães preferidos. Todos comem e comentam muito bem. Que ótimo. Já sei, bolo em forma de vidro não fica legal. Pois é, Marta, eu também. Tildinha, faço bolo de biomassa de banana verde e farinha de arroz. Olha só, que legal. E fica gostoso? Qual o sabor? O que que você faz aí junto? Baunilha, laranja, chocolate? O que que você coloca junto? Numa receita de 60, 20, 20, qual a porcentagem de goma xantana? Ivan, depende da sua receita. Se bolo, se pão, tá? O recomendado de goma xantana para pães e bolos é de 1 a 2%, tá? Então você vai ficar entre esses dois limites ali. Mínimo de 1%, máximo de 2%. E aí, esse dentro ali, né, você vai caminhar de acordo com o seu gosto. Ah, eu gosto de um bolo que solte um farelinho. Então, você coloca um pouquinho menos de goma xantana, né? Nos pães, o ideal é colocar mais, né? Até ali uns 2 gramas. Por quê? Porque a gente tem uma massa mais consistente e um número maior de farinhas. Então, a gente precisa de um pouco mais de liga para manter essa massa unida depois de assada, tá bom? Mas é nesse limiar, de 1 a 2%. Imagina, Liz. Não achei aqui no canal Pão Australiano. Não tem no canal Pão Australiano, Marcelo. Meu forno é do fogão, ele tem grill. Posso aquecer o grill no pré-aquecimento para que a temperatura fique mais alta para assar o pão francês? Marta, pode, pode. Mas você vai precisar desligar o seu grill, que é a resistência superior, pelo menos 5 minutos antes de colocar o seu pão francês lá, tá? Uns 10 minutinhos antes. Por quê? Porque se eu coloco o meu pão francês dentro de um forno que está pré-aquecendo em cima também, eu tenho muito calor aqui. E aí, esse calor intenso vai formar uma casquinha muito rápida, que vai impedir ou vai diminuir o salto de forno do pão. Então, a gente pode pré-aquecer com o grill ligado, com a superior ligada, mas precisa desligá-la 10 minutinhos antes ali de colocar o seu pão francês para assar, tá? Para não ter prejuízo na massa. Ok, deixa eu ir lá pro Instagram, né? Vamos lá, as perguntas do Instagram também. Tô indo, gente. Seria possível uma receita de massa de pastel? Judite, não tenho ainda dentro do canal do YouTube, tá? Tenho somente dentro do curso, mas já vou anotar a sua sugestão. Agora que aprendi um pouco com as suas explicações, vou colocar em prática para balancear as receitas do e-book que comprei. Comprei estavam falando muito bem, mas infelizmente não é bom. Ju, faça isso, tá? Adeque aquelas receitas que você vai conseguir um resultado legal. Sempre falta alguma coisa para completar a receita, já perdi muita. Pois é, né, Marley? Infelizmente. Tô apagando todas as receitas que salvei, agora só faço as suas. Oh, meu Deus. Denise, fico feliz. Você confie tanto a ponto de, né, escolher só as minhas. Que bom. E que bom mesmo. Minha dúvida ainda está na consistência ideal da massa do pão. Ju, isso é muito na prática, sabe?
A gente consegue, com certeza, né, com a parte teórica ali, entender, né? Até teve uma live essa semana que eu fiz a demonstração de absorção de líquidos, né, em algumas farinhas. Então, a parte teórica é ótima para a gente conhecer as farinhas, para entender quais absorvem mais, quais absorvem menos, né? Mas o que realmente vai te comprovar, olha, essa farinha absorve X vezes mais que essa daqui. É a prática, né? Então, é a associação entre a teoria de conhecer as farinhas, conhecer os demais ingredientes, conhecer o ponto de hidratação de cada receita e também a prática ali na receita usando as farinhas que você conhece, tá? Mas isso aí com o tempo você vai tirar de letra, pode ter certeza. Sueli já fez a inscrição, isso aí. Fiz um pão com farinha de arroz, fécula de batata e polvilho doce. Ficou bom na hora, depois ficou duro e seco. Tenira, olha só. Dá para fazer um pão só com essas 3 farinhas e ele ficar macio, fofinho e delicioso? Dá. Só que a gente precisa associar outros ingredientes para conseguir esse resultado, tá? O mix de farinhas, esse aí básico, funciona para pães também. Inclusive tem um pão, eu acho que é o pão de hambúrguer que tem no curso, que fica super macio, super leve, super fofinho e no dia seguinte ele continua com essas características. E eu uso só essas 3 farinhas. Não é, são essas 3? São essas 3. Só que eu não uso só um mix de farinhas, eu uso outros ingredientes que vão complementar essa característica de textura macia, leve, fofinha, né? Então a gente precisa associar outros ingredientes para alcançar um resultado que fique assim por mais tempo, e não fique duro e seco. Fiz o bolo de chocolate que você ensina e o que não é o que não vai leite. Ele cresceu, mas achei que ficou um pouco seco, mas ficou macio demais e quando corto desmancha. O que será que fiz de errado? Pode ser a qualidade da sua goma xantana, porque aquela receita que a gente analisou, inclusive, nessa semana, já tem, assim, 160 mil visualizações e muitos comentários positivos. E eu já testei aquela receita muitas vezes. Então, pode ser algum problema na goma xantana, tá? Pode ser o ponto de hidratação, talvez. Ah, você colocou o líquido e ficou um pouco seca a massa ainda crua. Pode ser que isso tenha acarretado um resultado mais farelento e que tenha ficado um pouquinho seco. Por quê? Se a minha massa crua já está um pouco seca, a partir do momento que eu asso aquela massa, eu deixo a mais seca ainda, concorda? Então, o ponto de hidratação é um dos aspectos, assim, mais importantes, um dos mais importantes de observar quando a gente está fazendo uma receita. Observe se tá igual ao mostrado no vídeo, veja aí a consistência da massa mesmo, tá? Para ver se não é um pouquinho de falta de líquido na sua receita. Farinha de aveia tem glúten? Então, tem glúten por contaminação cruzada. Ontem a gente estava até conversando sobre isso, né? O que acontece? Aqui no Brasil, a farinha de aveia, né? A aveia, ela naturalmente ela é sem glúten, tá? Em qualquer lugar do mundo ela é naturalmente sem glúten. Mas aqui no Brasil, nós temos um problema de contaminação cruzada. Por quê? Porque a aveia, ela geralmente é produzida no mesmo terreno que foi produzido o trigo, ou eles usam as mesmas colheitadeiras para fazer a colheita desse grão, né? Ou usam o mesmo transporte. Então, tem várias etapas da produção da aveia que pode ocorrer a contaminação cruzada. Por isso, aqui no Brasil, nós temos algumas marcas apenas que fornecem uma aveia livre de glúten. O geral, né, as demais ali são contaminadas com glúten. Por isso que você precisa ficar de olho nos rótulos, tá? Seu pão francês é sucesso, Gesiel. Obrigada, que bom, fico feliz. Fiz também o pão de batata doce de novo e não cresceu muito de novo. Olha só, a gente tem que ver os seus ingredientes, seu fermento, esse ponto de hidratação da sua receita, tá? Usou que tamanho de forma? Qual o tamanho de forma que você usou para fazer o pão? Posso deixar o pão de batata crescer no bowl por 1 hora e depois colocar na forma e deixar crescer novamente? Pode sim, Ju. Você desenforma o pão logo que sai do forno? Então, Gesiel, o que eu faço? Eu tiro o pão do forno, deixo aqui em cima da grade do fogão, tá? No lugar que circule o ar por toda a forma, uns 10 minutos. E aí eu desenformo sim e coloco em cima de uma outra grade para que ele esfrie. Por que eu não deixo ele esfriando dentro da forma?
Porque quando a gente tem um pão, um bolo que fica quente dentro de uma forma, ele forma gotículas de água tanto nas laterais quanto no fundo, concorda? E aí nós temos um problema que nós perdemos a crocância da casca, primeiro. Segundo, calor, água em excesso ali, eu aumento a proliferação de bactérias, ou seja, eu reduzo a vida útil do meu produto. Então, eu tiro do forno, deixo uns 10 minutinhos, desenformo, coloco em cima da grade e deixo esfriar completamente antes de fatiar, tá? Aqui onde moro não tem ninguém que faz pães e bolos sem glúten para vender. Ju, então, sua chance, vamos lá, hein? Olha que interessante. A demanda é alta, acredite, e se não tem oferta, você está num mar, né? Nadando sozinho. Olha que maravilha. Eu tenho só batedeira com gancho de bater bolo. Será que isso influencia na consistência final da massa? Calma aí. Ah, não, a minha tá lá dentro. Você diz aquele batedor que tem os ganchinhos assim, que são 4 ferrinhos? Se for esse, porque o gancho que eu conheço de massa, que é de massa de pão, é esse aqui, ó. Peraí. Não é esse não, né? Você tá falando? Responde aí, tá? Se é esse aqui. Eu acho que não. Depois eu respondo sua pergunta, só me responde. Eu acho que minha dificuldade também na consistência final, pois faço pães integrais. Qual farinha poderia ter colocado junto para o mix ficar mais macio? Uma farinha rica em proteína e gordura. Você pode colocar a farinha de trigo sarraceno, grão de bico, que entra como farinha de estrutura. Ou complementar esse mix com 20% de farinha proteica, né? Amêndoas, amendoim, castanha de caju, castanha do Pará, tá bom? Esses tipos de farinhas. Pode complementar com uma farinha rica em proteína e gordura para trazer mais maciez. Eu tiro assim que sai do forno. Pode tirar também, tá? Por que que eu tiro 10 minutinhos depois? Porque quando a gente tira a massa da forma, né, de pão ou de bolo, ela continuam acontecendo ali os processos químicos dentro dela. Então, ela ainda está estabilizando a massa, ela está muito delicada. E aí, quando você tira do forno e desenforma, o risco de você quebrar essa massa é maior, né? Por isso que eu deixo uns 10 minutinhos ali para ela dar uma estabilizada e aí eu desenformo. Usando o mix tradicional de farinha e demais ingredientes, se quiser acrescentar outra farinha de oleaginosa, por exemplo, a farinha de castanha, devo diminuir a quantidade do mix na mesma proporção? Não, pode colocar a farinha de castanha de caju a mais e aí você vai só corrigir o ponto de hidratação se for necessário, tá? Não, não é esse não, né? É o de raquete, sei. Eu sei qual é. Pode usar aquele sim, tá, Ju? Eu sei qual é, que o meu tá lá embaixo, não vou conseguir pegar agora pra vocês. Antes de eu comprar minha batedeira planetária, que tem esses 3 batedores, esse aqui, a raquete e o globo, eu usava, né, essa batedeira comum que tem os 2 pinos, né, com aquele que tem 4 fiozinhos assim do lado. Pode fazer com essa, não tem problema nenhum, tá? Não vai alterar o resultado. Pode fazer com essa daí sim. Tá bom, gente, melhorou. Fiz um pão de forma, só que ele depois de assado ficou um pouco diferente a altura. Uma ponta mais baixa que a outra. Pode ser três coisas. Primeiro, seu forno pode estar desregulado, tem mais calor de um lado do que do outro. É onde tem mais calor, cresce mais, tá? Pode ser que a sua massa não estava muito bem homogênea, então tinha mais fermento num lado de cá do que aqui. E o outro é que pode ser que na hora que você colocou a massa, né, ficou meio tortinho ali na hora de passar as costas da colher molhada, sabe? Pra gente alisar. Pode ser que tenha ficado um calombinho do lado de cá, mais massa do lado de cá do que de cá, tá? Então podem ser por essas 3 razões aí, que seu pão ficou meio tortinho. Vi que tem receita de pizza no canal. Pode congelar? Congela já pré-assada? Denise, tem receita no canal, é uma pizza deliciosa. Você pode congelar, tá? Pré-assada ou assada. E eu congelo dos 2 jeitos. Seria interessante comprar aquela forma que é mais alta. Eu tenho aquela, acho bonito porque o pão cresce, né? Fica mais alto, fica mais bonito. Mas a outra funciona também, gente. Vamos lá. Voltei para o YouTube.
Eu vi em uma live que o azeite deve ser misturado com a goma xantana. Isso é regra? Não, Ana Lúcia, eu não misturo, tá? É opcional. Você pode misturar a sua goma xantana junto aos ingredientes secos ou você pode misturá-la ao azeite e adicionar no final da receita, tá? Eu prefiro adicionar os secos, acho muito mais prático. Mistura super bem da mesma maneira, então não tem interferência. Eu prefiro misturar junto com os secos mesmo. Acho que eu vou trocar permanentemente o polvilho doce por araruta, pois o polvilho doce aqui na Austrália tem muita confusão nos rótulos. Pronto, faça isso. Vai ter o mesmo resultado, então você pode fazer isso sim. Vai saber se o produto que eu acho aqui é de fato o polvilho doce que eu preciso para compor a receita. Pois é, né? Pode ser isso que seu pão também não esteja dando certo, né? Eu já tinha falado, né, inclusive, sobre qualidade de farinhas. Então, pode ser sim, com certeza, pode ser o tipo de farinha. Mas tenta com a farinha, com a forma de alumínio e depois a gente vê de novo. Ô, Selma! A Selma tá aqui, gente! Ah, eu adorei seu comentário, viu? Muito obrigada. Fico muito feliz. Feira de Santana, Bahia. O forno você liga o dourador? Se sim, quanto tempo para ligar? Luciana, eu só ligo o dourador para dourar o meu pão depois que ele já está assado, se for necessário, tá? O meu forno, ele aquece muito bem, então ele doura muito bem os alimentos. Por isso que na maioria das vezes eu nem preciso ligar o dourador, tá? Então, mas asse sempre, sempre sem ligar o dourador, tá? Não liga o dourador para assar nem pão nem bolo, porque vai dar resultado final diferente. Fiz um pão com farinha de arroz integral, farelo de aveia, polvilho doce, fermento de bolo, não deu certo, ficou ressecado. Gilvanete. Vamos lá. Seu mix está desequilibrado. Primeiro, tá? Tá faltando farinha de maciez e leveza. Segundo, você usou duas farinhas que são extremamente ricas em fibras. Elas por si só já vão ressecar a sua massa. Você precisa equilibrar esse seu mix. Então, farinha de arroz integral e farelo de aveia são muito secos, são muito ricos em fibras, vão absorver muitos líquidos da receita. Então, você precisa hidratar muito bem. Mas não só isso, precisa equilibrar esse seu mix com farinhas que tragam proteínas para a massa, que tragam gorduras, para que a sua massa fique com o resultado final macio e fofinho. Outra coisa, fermento de bolo não é para fazer pão. Fermento de bolo pode entrar na receita de pão para dar maciez e leveza, mas não para ser o agente de fermentação principal daquela receita. Pão a gente faz com fermento biológico. Por isso que, né, o fermento de bolo, ele não vai te dar um pão, ele vai te dar um bolo. E o seu mix está desequilibrado, por isso que ele ficou seco. Eu fiz o pão na mão, dá certo? Dá certo. O pão francês, Selma, fez na mão? Com certeza, eu faço na mão também de vez em quando. Funciona assim. É só bater bem a massa, deixar a massa bem lisinha que fica perfeito. Portugal, Paula, bem-vinda. Obrigada, gente, pelo retorno aí do som, tá? Comprei bolsas plásticas com bolsas com tampa para armazenar as farinhas. Será que perde a qualidade? Bolsa plástica? Como assim? Não entendi. Bolsa plástica com tampa. É pote? Será que o corretor colocou a palavra errada? Laura, acabei de tirar do forno a bolacha Maria, perfeita. Ai, que bom, é uma delícia aquele biscoito, né? Sabe o que você pode fazer com ele? Pavê. Pavê. Você pode fazer palha italiana. E também decorar, fazer biscoitinho de Natal, de Páscoa, né? Biscoito é uma coisa maravilhosa. Base para torta, quebra o biscoito, se você pode usar manteiga, usa manteiga ou então óleo de coco. Dá pra fazer muitas coisas com aquele biscoito. Edson, só me explica aí como que é essa bolsa plástica, porque eu não conheço. Bolsa plástica com tampa. Explica aí para eu poder te ajudar, tá? A temperatura para descansar o pão antes de levar ao forno entre 24 e 27. Escutei em um vídeo seu, isso é correto? Sim, senhora, isso é correto, tá? É a temperatura ideal de fermentação dos pães. Eu fiz o seu pão de batata doce, no entanto, como não tinha batata doce, substituí pela batata inglesa. Com um pouco de patumar. Isabel. Ontem alguém me falou a mesma coisa, talvez, não sei se foi você. Mas o que eu respondi foi o seguinte, a batata inglesa, ela tem mais líquido, né?
Então, quando você substitui qualquer ingrediente da sua receita, você precisa prestar atenção ao ponto de hidratação da sua massa. Se você usou a mesma quantidade de água, pode ser que a sua massa tenha ficado um pouco mais cremosa. E aí, como a batata inglesa tem mais amido, né? Ela pode ter dado uma baixada no amido ali, porque ele é leve, e aí deu uma solada embaixo. Pode ser isso. Então, quando você substitui por batata inglesa, observe o ponto de hidratação da sua massa. Nunca fiz pães sem glúten, mas vejo várias receitas com psyllium. Comprei muitas coisas e esqueci do psyllium. Posso fazer pão sem psyllium? Depende da receita, tá, Rosângela? Tem que ver se seu mix de farinhas está equilibrado o suficiente para não necessitar de um agente de liga. Mas se pede na receita, provavelmente você precisa colocar. Não tem psyllium? Tem goma xantana? Coloca goma xantana no lugar. Goma guar, CMC, tá? Pode substituir o psyllium, não tem problema. Ontem assisti um vídeo e a pessoa disse que existe o cacau natural e o cacau alcalino. Nem sabia que tinha diferentes. Então, isso é verdade? Pode dar errado na receita? Nara, lá na aula de fundamentos, lá no curso, tá? Você é minha aluna, lá tem falando sobre isso, tá? Cacau natural, cacau alcalino, as principais diferenças e dá alteração na massa, sim, tá? Então, depois, para você entender melhor, vai lá na aula de fundamentos e veja essa aula sobre o cacau, porque tem essa diferenciação lá dentro do curso, tá? Dá diferença, sim. Por quê? Porque o cacau alcalino, ele precisa de um ácido para reagir. É o que a gente usa, né? Eu geralmente uso o cacau alcalino. Ele passou por um processo ali Peraí, gente. Então, o cacau alcalino, quando a gente usa na receita, ele é básico. A gente precisa reagir ele para que ele dê um resultado. Então, a gente vai reagir ele com o quê? Com um ácido. Por isso que eu sempre combino cacau alcalino com um vinagre, por exemplo, para que tenha reação e eu tenha ali mais sabor e coloração na massa. Aí eu comprei o cacau natural. O cacau natural, ele tem um sabor mais suave, tá? Do que o cacau alcalino. E o cacau natural, ele é ácido. Então, para que ele reaja na massa, a gente precisa adicionar uma base, que pode ser o bicarbonato de sódio, tá? Então, sim, se você usar um ou outro, vai alterar o resultado final. Desde que você não compense ali os diferentes tipos. Então, se você usa o alcalino e usa um ácido, legal, vai dar legal. Se você usa o natural e usa um ácido, aí não vai reagir, porque é ácido com ácido. A gente precisa de uma base aqui, tá? Então, tem diferença. Eu recomendo e sempre uso o alcalino. Então, se você for usar o cacau natural, faça essa alteração na sua receita. Mas tem mais explicadinho isso lá no curso, tá bom? Vai dar uma olhada na aula. Qual proporção utiliza em ambos pães e bolos para substituir o óleo vegetal por manteiga? As fontes que encontrei fazem a conversão de 1 ml de óleo para 1 grama de manteiga. Marcelo, depende da receita, tá? De pães e de bolos, quando a gente derrete a manteiga nos bolos, né? Nos pães a gente consegue substituir porque é uma quantidade pequena. Mas nos bolos, que vão quantidades maiores de gorduras, de óleo vegetal ou de manteiga, o que você pode fazer? Derrete a manteiga, tá? E acrescenta essa manteiga no formato líquido. Que aí você vai usar 1 para 1. 85 gramas de óleo vegetal, 85 gramas de manteiga derretida. Tudo bem? Vai dar diferença no resultado? Sim, são gorduras diferentes. A manteiga é uma gordura plástica. O óleo não, é uma gordura líquida. Então, vai ter alteração no resultado final, mas você pode fazer essa substituição, tá bom? 1 grama de óleo, 1 grama de manteiga. Derretido, tá bom? Ah, entendi. Nossa, eu não conhecia essas bolsas, gente. Bolsas de plástico com tampa de plástico. Mais duro. Pode usar, tá? Se ficar bem vedado, pode colocar suas farinhas ali que não vai ter interferência, não. Mas tem que ser bem vedado para evitar que entre umidade ali. Mesmo assim, quando você abre o pacote de farinha, vai entrar umidade de algum jeito, mesmo que seja pouquinho. E aí, pode ser que a sua farinha forme gruminhos, principalmente se sua farinha for muito fina, por exemplo, fécula de batata. Quando a gente tem a fécula de batata aberta, ela pode, se não estiver bem vedada, formar bloquinhos, né, de farinha. E aí, o que você tem que fazer? Peneirar. Peneira para diluir para desfazer essas bolinhas,
para você ter um resultado mais leve na sua receita. Mas, né, se veda bem, pode colocar, não tem problema não. Eu fiz um bolo de uma chefe de culinária, ficou gostoso, mas ficou ressecado. Fiz o bolo com farinha de arroz e amido de milho, ficou lindo, mas ficou parecendo uma brevidade. Rosângela, é porque seu mix está desequilibrado para mim, tá? Mas se você gostou do resultado... As bolsas plásticas com tampa é como se fosse potes, entendi. Porém, um plástico mais rígido e transparente, entendi. Parece uma bisnaga de ketchup. Ah, legal. Então, se tiver bem vedado, pode usar. Nas receitas do curso de 1 ano também tem versões de bolo sem açúcar, como nas receitas do bolo de frutas e de banana integral do seu canal do YouTube. Tem uma receita de bolo sem açúcar no curso, tá? Uma de bolo. Mas eu ensino lá dentro como você vai substituir corretamente. E a gente sempre vai atualizar. Então, já tem pedidos das antigas alunas, né, das nossas alunas, para colocar mais bolo sem açúcar. Então, nós vamos gravar novas receitas e vamos incluir, sim, no decorrer aí, né, do ano, a gente vai incluindo novas receitas. E quem for entrando no curso vai ter acesso a todas as atualizações. Então, tem uma, por enquanto. Na sua receita de bolo de chocolate, você colocou o cacau. Qual deve sair? Como é que é? 50 ou 100%? Olha só, Naide, cacau é 100%. Não existe cacau 50%. Baixou de 100% é chocolate, tá? É diferente. Mas você pode usar ou o cacau ou o chocolate acima de 50% nesse bolo. Tem no Instagram aqui. Tem pães modeláveis? Ju, tem sim, tá? Tem pães modeláveis no curso, sim. Quanto tempo antes de assar você costuma aquecer o forno? Eu costumo aquecer uns 15 minutos, mas isso depende da potência do seu forno. Pode ser que demore mais tempo, pode ser que demore menos. O meu pré-aquece em 15 minutos. Se colocar mandioquinha no lugar da batata doce, fica bom? Fica bom sim, tá? Vai dar uma diferença porque a mandioquinha tem mais liga do que a batata doce, tá? Vai dar diferença porque qualquer alteração na receita altera o resultado final. Mas vai ficar uma delícia também. Então, você já viu aquela receita que leva um tipo de farinha, só um tipo de farinha de arroz? Que receita, Florinha? Coloca aí pra mim que eu não sei que receita. Fiz esses dois bolos sem açúcar do canal, achei ótimo. Que bom, que bom. Oi, Gabriela. Oi, Aparecida. Bem-vinda. Aparecida, minha aluna maravilhosa, tá aqui toda a live. Oi, Gabriela. Percebi que o pão australiano requer um pouco mais do líquido da receita. Você comentar sobre o cacau. Ele absorve mais o líquido. Isso aí. Absorve sim. Olha só, quando a gente formula uma receita, né, a gente tem que considerar todos os ingredientes secos ali que absorvem os líquidos da receita. Farinhas, no caso do pão australiano, o cacau também vai absorver os líquidos da massa, tá? Essa diferença, né, de requer mais líquido do que a receita pede, não é por causa do cacau. É por causa das farinhas e do cacau que você está utilizando. As marcas, né, a qualidade das farinhas ali. Não é nem a qualidade, é a marca mesmo. Então, dependendo da marca que você usa, dependendo do lote da farinha, essa alteração vai acontecer. Por isso que eu sempre gosto de mencionar que você vai colocar aproximadamente essa quantidade. Não é porque tá 100 gramas na receita que você vai colocar 100 gramas e pronto. Não. Você tem que analisar o ponto de hidratação da massa. O foco você tem que deixar a sua massa no mesmo ponto que a minha massa mostrada na aula, tá bom? Para que você tenha um resultado similar. Agora, se você vai precisar de mais ou de menos líquidos para chegar naquele ponto, vai depender muito das suas farinhas e também do cacau nesse caso. Ah, não gostou do bolo, né? Ficou só bonito, mas sem sabor e duro, mesmo sendo de laranja. Rosângela, o que eu te proponho? Escolhe uma receita aqui do canal e testa, tá? Testa em casa, vê o que você acha e depois aí a gente vê. Se você não gostar do resultado, a gente vê o que melhora. Ou não der certo, a gente vê o que aconteceu, tá bom? Fiz e deu super certo. Coloquei um pouco de canela em pó, cresceu e ficou super macio e delicioso. Ai, que delícia! Muito bom. Eu desenformo assim que tiro do forno e espero esfriar.
Tem curso aberto neste momento ou abrirá após a jornada sem glúten? Não tem curso aberto ainda não, tá? As inscrições estão encerradas e só serão abertas após a jornada dos pães e bolos perfeitos. Hein? Mas, por enquanto, vamos aproveitar o conteúdo aqui. Moro aqui na Austrália e nunca escutei sobre esse famoso pão australiano. Gente, que coisa. Olha só, Liz, esse pão australiano é um dos meus preferidos pães de forma, porque ele fica com um sabor perfeito. Vão ingredientes assim mais diferentes, né? O que comumente a gente não usaria numa receita de pão. Mas a combinação de sabor ali fica maravilhosa. Fiz uma receita sua de bolo de abacaxi. Cresceu, deu maciez, mas ficou esfarelando em volta. Utilizei um forno antigo para assar. Será que tem a ver com a temperatura? Pode ser que sim, tá, Edson? Pode ser que tenha a ver sim com a temperatura. E aí ele pode ter ficado farelentinho um pouquinho na lateral. Testa de novo. Talvez, veja ali o ponto de hidratação, mas eu acredito que não foi isso que aconteceu. Provavelmente tenha sido a temperatura do forno. Vou fazer a do seu canal para dos pais. Isso aí, Rosângela. Faz aí, vê o que você acha, né? Deixa eu ver aqui no Instagram. Qual farinha com proteína melhor para fazer o mix com farinha de fubá? Para combinar com a farinha de fubá, farinha de grão de bico e farinha de feijão branco. São as duas que eu gosto de combinar com o fubá. Tem vários sabores de chocolate de laranja. Ah, é porque eu não conheço essa receita, Dorinha, mas, né, é uma receita clássica da internet, só usa farinha de arroz. A goma xantana parece que existe. Como assim? É diferença em potencial de elasticidade, em potencial de liga, existe sim, tá? Com certeza existe, dependendo da marca, dependendo de como você compra essa goma xantana, você tem uma goma xantana que tem uma forte liga e tem uma goma xantana que não tem liga, muita, né? Então seu bolo vai esfarelar. Já comprei as duas. Atualmente eu uso a da Leve Croque, que eu acho que é a melhor por enquanto, né? A melhor que eu já encontrei para as receitas sem glúten. Já usei outras marcas, já comprei outros tipos de goma xantana e o resultado não dava liga, ele ficava esfarelando por causa da goma. Então pode ser isso também, tá? Pode ser por causa disso que seu bolo ficar esfarelando, que o bolo fica esfarelando um pouquinho em cima. Eu também amo pão australiano, faço semanalmente. Olha só, Regina, isso aí. É bom, né? Uma delícia. Tem curso separado de pão e de bolo? Não, Luciana. Eu tenho um curso só, de pães e de bolos juntos, tá? E entre outras coisas. Farinha de feijão tem sabor residual? Tem, tá? É um saborzinho mais baixinho, tá? O potencial dele é mais baixinho, mas tem sabor residual de feijão. Por isso que é sempre importante combinar com farinhas neutras para que você não tenha um resultado com um sabor forte. Hoje perguntei nos ingredientes online, parece que no site tem outras. Eu não compro alguma xantana nesse site aí. As farinhas, sim, tá? Algumas farinhas eu compro no ingredientes online, gosto muito, porque o valor não é tão alto, né? Pelo menos o frete para mim fica bem tranquilo. E tem bastante opção de farinha gluten free. E eles são certificados, então é outra vantagem. Mas a goma xantana eu não compro neles. Eu compro da Leve Croque. Que mais? Você pode ensinar uma receita de sorvete de massa? Que massa? Como assim sorvete de massa pro verão? Minha próxima saga. Sorvete de massa? Como é isso? Thelma, me explica aí como é que é esse sorvete. Ah, sorvete normal, né? Eu tenho uma receita no curso que é maravilhosa, mas é exclusiva do curso, né? Não tenho ainda uma pro gratuito. Como você recomenda fazer a farinha de feijão branco em casa? Se você poderia explicar aqui na live. Liz, você pode sim fazer a farinha de feijão branco em casa, tá?
Você pode deixar de molho o seu feijão para tirar os compostos antinutrientes que tem no feijão antes. Isso vai ajudar muito, né? Na digestão, por exemplo. Então, você pode deixar o seu feijão de molho, seca ele, tá? Deixa o seu feijão secando, pode colocar dentro do forno, numa forma, tá? Espalha bem, deixa ali secando um pouquinho para ele dar uma tostadinha de leve, tá? E aí você bate no liquidificador, tá? Não torre o feijão, só para ele secar aquela água que você deixou de molho. É legal deixar de molho, eu acho mais interessante para tirar os compostos antinutrientes. E aí você absorve melhor os nutrientes que estão disponíveis na farinha, tá bom? Mas seca bem antes de bater, senão vai virar uma pastinha, tá? E não uma farinha. E aí depois que bater, peneira, você pode secar de novo essa farinha se você quiser, um pouquinho de leve no seu forno, para que ela não fique muito úmida, porque uma farinha úmida vai ter uma menor validade, né? Então se você secar um pouquinho, você aumenta a validade da farinha e também não afeta tanto o resultado da massa. Por quê? Quando eu coloco uma farinha, inclusive tem uma aluna minha que fez esse teste, ela fez uma farinha de arroz em casa. Só que, como a farinha de arroz ela não deu uma secada depois que fez, nem antes no grão, a farinha ficou meio úmida demais. E aí dá alteração no resultado final. Então, se você usar sem secar, tem que observar ali o ponto de hidratação da massa, tá? Porque vai dar alteração no resultado. No geral, a goma xantana é indispensável em suas receitas? Não é indispensável. Inclusive, tem um aluno meu, o Moisés e a esposa dele, que eles não usam goma xantana. É só substituir por o psyllium, por exemplo, né? E se você já tiver um conhecimento maior, você readequa aquela receita para não precisar de nenhum agente de liga. Mas você precisa de um conhecimento maior ali para combinar as farinhas corretas e não necessitar desse agente de liga. O ideal é mesmo substituir. E aí a gente tem algumas outras opções, né? Se usar o cacau alcalino numa receita que não tenha ácido, pode acrescentar vinagre? Se sim, qual a quantidade? Teria que reequilibrar o líquido? Não precisa reequilibrar o líquido. Por quê? Porque é uma quantidade muito pequena. Pode colocar ali uns 10 gramas de vinagre, tá? No mix de farinhas eu uso 10 gramas de goma xantana. Quero colocar psyllium junto. Qual proporção? Você vai, olha só, a cada 1 grama de goma xantana, você vai colocar 2,5 gramas de psyllium, tá? Porque a goma xantana tem a ação bem mais forte do que o psyllium. E aí, quando você troca a goma xantana pelo psyllium, você precisa adicionar mais líquido na sua receita. E vai variar a depender do tipo de psyllium que você está usando. Então, o ponto de hidratação, mais uma vez, precisa ser observado e respeitado a partir do momento que você faz essa troca da goma xantana pelo psyllium, tá bom? Mas é possível sim. A cada 1 grama, 2,5 de psyllium. O cacau alcalino precisa de um... Já respondi, né? Pode misturar os dois cacaus. Como fala? Cacau? Será no plural? Os dois tipos de cacau, pronto. Pode misturar os dois. Um é ácido, o outro é básico, né? Vai dar certo. Mas aí o sabor muda, tá? É mais fácil comprar pronto hoje. No meu pão eu usei farinha de feijão branco e grão de bico, ficou muito bom. É mais fácil comprar a farinha do que fazer, né? Mais prático. Mas quem quiser fazer em casa também dá. Você já fez 2 bolos de sabores diferentes ao mesmo tempo? Eu já fiz? Já. Já fiz, inclusive tem uma receita no curso. Que é o bolo Dois Amores. Que é do curso. São sabores diferentes. Um é de chocolate e o outro é de baunilha. Vai ter diferença no tipo de feijão branco? Porque tem diversos tipos aqui. Não tenho como saber se o feijão branco aqui é o mesmo que se usa aí no Brasil. Só vendo por escrito feijão branco. Olha, tem diferença, né? Tem diferença. Aí teria que ver qual que você quer usar, qual que usa aqui nas farinhas de feijão branco mesmo, para você fazer aí também, né? Usar o certo. Mas tem diferença porque a gente tem muitas variedades de feijões, né? Jane, bem-vinda! Gente, vou fazer uma pergunta minha, porque eu não fiz nenhuma até agora. Vamos lá. Por que meus pães sem glúten esfarelam? É uma pergunta, né, que muitas pessoas estavam fazendo aí, que algumas receitas estavam esfarelando, então vamos esclarecer isso aí. Por que os pães sem glúten esfarelam? Existem alguns motivos para isso acontecer, tá? Primeiro deles, desequilíbrio na receita, clássico. A minha primeira opção de erros na receita, o que eu vou analisar? A receita.
Tá equilibrada? Tem um mix de farinhas equilibrado? Leva um agente de liga na proporção adequada? A quantidade de líquidos tá legal para aquela quantidade de farinhas? Então, é equilíbrio de receita. Tá tudo certinho, a receita tá equilibrada. Beleza. O que pode ter acontecido, então, para ele esfarelar? Pode ser falta de líquido. Nossa, mas por que a falta de líquido interfere na liga? Porque quando a gente tem umidade na massa, nossa liga vai funcionar perfeitamente expandindo essa massa. Quando a gente tem uma massa seca, a liga também será prejudicada. Exemplo, você deixa o seu pão na geladeira aberto ou em cima da sua bancada aberto, sem colocar dentro de um pote, um saco plástico, deixa ele ali, ele vai ressecar, certo? Pega ele na mão, a fatia, pra você ver o que acontece. Esfarela tudo. Por quê? Porque não tem umidade. A umidade foi embora e a sua liga foi embora também. Então, a gente precisa sempre ter em mente que a umidade, ela interfere na fermentação e interfere na liga e na umidade em si do resultado final. Então, é muito importante observar o ponto de hidratação das receitas. Equilíbrio na receita. Usou a goma xantana, tá tudo certo. Na quantidade adequada. Ponto de hidratação, tudo certo. O que pode ter acontecido então? Pode ser que a sua goma xantana não dê tanta liga assim. Já tive essa experiência, já usei uma goma xantana aqui. É maravilhosa, eu uso, na verdade, né? Por enquanto não, mas a marca que eu uso é ótima. E eu já usei uma goma xantana que não dava liga. Então eu usava a quantidade correta, mas ela não impedia o esfarelamento do produto. Pode ser a qualidade dos seus ingredientes também, tá? E aí, você colocou a hidratação adequada, seus ingredientes estão bons, só que você assou o seu pão por muito tempo, ou seja, ressecou a sua massa. Seu pão vai esfarelar? Vai, porque eu perdi umidade, tá? Deixar o seu pão em temperatura ambiente, aberto, exposto, vai esfarelar também, porque ele vai perder umidade para o ambiente. Então, existem vários fatores que podem provocar o esfarelamento do produto. Desequilíbrio na receita, geralmente, é o principal deles, né? Por quê? Porque a gente precisa de liga em quantidade suficiente. E aí o problema é de quando que a gente erra essas receitas, né? A gente faz uma receita, esfarela, faz outra, esfarela, faz outra, esfarela. O que acontece com a gente? A gente acaba pensando que às vezes o problema é a gente, né? Às vezes é. Não vou mentir pra você. Às vezes o problema é você, que você não sabe fazer. Mas, às vezes o problema é a receita. E aí, quando o problema é a receita, como no caso da Selma, né? A Selma, o problema era a receita, não era ela. Ela sabia fazer. Tanto que ela pegou a minha receita, fez, deu certo. O problema é que ela tava pegando receitas erradas. E aí é outra história, né? Quando a gente não consegue fazer uma receita, porque a receita não funciona, ou porque a gente não sabe como fazer corretamente, a gente se acha incapaz. Acha que a gente não tem jeito para fazer. A gente acha que nós não vamos conseguir fazer mesmo, que o sem glúten é difícil de fazer. Na verdade, não é. A gente precisa de método, tá? Não é pegar qualquer receita na internet, não é pegar a receita e misturar de qualquer jeito. A gente precisa de cuidados, observar algumas coisas, seguir alguns passos, né? Para executarmos a receita corretamente e obtermos o resultado perfeito. Não adianta você achar que pegando uma receita equilibrada, que funcione, se você fizer de qualquer jeito, ela vai dar certo, porque não vai. A gente precisa de cuidados, a gente precisa observar algumas coisas ali, ponto de hidratação, ordem de adição de ingredientes, tempo de preparo dessa massa, né? Se você cobre ou se não cobre essa massa depois que ela tá pronta, por exemplo, de um pão que vai crescer. Então, tem todos uns cuidados pequenininhos que, com a prática, vão se tornando automáticos, né? Mas que podem impedir a gente de evoluir, de dar o próximo passo, de ir além. Porque a gente se prende numa receita que não funciona, né? Numa receita que vai ficar seca, que vai ficar esfarelando, que não cresce bem, que fica dura, porque a gente acha que a gente é incapaz de fazer. E olha só, nós somos capazes de fazermos qualquer coisa que a gente quiser. O que a gente precisa? Dedicação. Dedicação e persistência para a gente não desistir de fazer. Tem uma aluna minha que ela estava quase desistindo, a Priscila. A Priscila, ela usava farinhas corretas, ela foi atrás, ela buscou cursos, ela buscava receitas, ela testava e o resultado não vinha. Ela usava as farinhas corretas, só que ela fazia do jeito errado, com as proporções inadequadas, ou seja, a receita estava errada. Não era ela o problema, né? Ela não conseguia fazer a receita funcionar, porque a receita não funcionava mesmo, ela era errada já. Então, ela estava quase desistindo.
porque ela já tinha tentado outras coisas, não era só buscar receitas na internet. Ela é uma pessoa que gosta de estudar, gosta de aprender as coisas, né? Só que ela não estava conseguindo resultado mesmo assim. Então ela já estava perdendo essa vontade de continuar fazendo. Ela tirou todo o glúten da família toda dela, né? Dentro de casa não entrava mais glúten. Então ela já estava desanimada, né? A família dava apoio, né? Não, vai conseguir. Mas ela internamente já estava desestimulada porque ela só errava a receita. A partir do momento que você entende os porquês, como diz ela, né? Ela não sabia nem o que significa, nem o que o açúcar fazia na receita. Quando ela aprendeu, ela falou: "Nossa, né? O açúcar, um ingrediente só, ele pode fazer tanta coisa dentro de uma receita, e a gente precisa conhecer isso, os pormenores, os porquês da receita, para que ela funcione, para que elas funcionem. Uma receita só não vai resolver sua vida, eu sempre falo isso. A gente precisa conhecer a base, conhecer os fundamentos. Porque sim, depois que você conhecer isso, você vai fazer qualquer receita, você vai conseguir fazer qualquer receita. Hoje, o que pode estar te impedindo, às vezes, é um pequeno detalhe, é um pequeno passo que você está errando, é alguma coisa que está te impedindo de fazer isso e você ainda não identificou o que é por falta, talvez, de conhecimento sobre aquilo. Então, é importante a gente investir tempo, igual vocês estão investindo tempo aqui. Vocês estão aqui aprendendo, buscando melhorar os seus preparos. E vocês vão conseguir, porque vocês estão no lugar certo. Aqui vocês vão conseguir aprender as técnicas, os cuidados que vocês precisam ter, o conhecimento básico sobre as farinhas, sobre os demais ingredientes, que é isso que vai tornar vocês diferentes daquelas pessoas que replicam receitas na internet e vivem frustradas comendo coisas ruins porque não conseguem alcançar um resultado perfeito. Bom? Tô aí aqui que tem mais pergunta. O pão australiano que vocês falam é aquele do Outback? Exatamente, Adriana. Inclusive, tem uma aluna minha que, que ela fala que o pão do curso, o pão australiano, é melhor do que o do Outback. Azul. A gente que é aluna, vamos ter acesso às novas receitas? Claro, Núria. Nara. Oh, meu Deus, tô trocando as bolas aqui. Então, sim, tá? A gente vai atualizando de vez em quando, sempre coloca alguma coisa nova e vocês estão recebendo. Inclusive, agora vocês receberam a atualização da turma passada, né? Que foi o workshop. Então, vocês receberam também. Eu vi no canal outra chefe fazendo um pão zero glúten, esticando a massa com rolo e enrolando como os pães com glúten. É possível? É possível sim, tá? É possível, Naide. Inclusive, tem pão no curso. Aqui no canal do YouTube ainda não tem. Mas tem um pão no curso que eu faço isso. Eu abro com rolo para poder enrolar. Encontrei uma mistura de farinhas perfeita. Linhaça e amêndoa batida na hora. Fica maravilhoso o pão. Que bom, Lúcia. Como faço para saber o preço do curso? Para me planejar para o seu futuro, a ser seu futuro aluno. Manuel, a gente ainda não definiu o valor, tá? Então, por isso que eu não posso te passar um valor aqui, porque a gente ainda não definiu realmente. Toda a turma, a gente coloca sempre alguma coisa nova, modifica algumas coisas no curso. Então, tem um valor diferente e, nesse caso, a gente ainda não definiu, por isso eu não posso passar para você, tá? Mas aguarde que já, durante as próximas aulas aí, vocês vão conhecer mais sobre ele e vão também ver qual é o valor que vocês precisaram investir. Mas isso é papo para mais para frente. Faço bolos de farinha de trigo, fubá e pim deliciosos, mas depois aí parou de escrever. Quando o pão assa bonito, com uma crosta firme e bonita, lindo por fora, mas quando você corta, percebe um dramático túnel dentro do pão. Você já viu isso? Já! Inclusive, o Gesiel me mandou uma foto, né, Gesiel? Sobre esse problema que ele também enfrentou ali no seu pão sem glúten. Forma um túnel dentro do pão. Existem algumas razões para que isso aconteça, tá? Pode ser que a massa não estivesse muito bem homogênea, pode ser que na hora que você colocou dentro da forma, você não apertou o suficiente e ficou bolha de ar, né? Pode ser um monte de motivo. Então, a gente tem que eu vou pelo básico. Então, mistura melhor a massa, dá uma apertadinha ali com a colher de leve para tirar as bolhas de ar, tá? No caso do pão modelável, dá uma amassada na mão no seu pão antes. Por que isso? Porque durante o processo de modelagem do seu pão, o fermento ainda está ali agindo, né?
Tá fermentando, então vão ter liberações de gases ali dentro do seu pão. Por isso que na hora de modelar é importante você dar uma sovadinha na massa, na mão mesmo, e aí fazer o formato do seu pão, tá? Pode usar os dois, tá? Pode combinar sim goma xantana com psyllium, mas sempre observando a proporção de um e do outro, tá bom? Mas pode combinar os dois, assim fica um resultado bem interessante e fica mais úmido, né, por causa do psyllium. Tá ótimo. Quando eu tiro o meu pão do forno, ele baixa. Neane, pode ser excesso de líquido na massa, tá? Provavelmente sua massa está desequilibrada, sua receita. Qual é a receita que você está fazendo? É minha? Tem que ver o equilíbrio da sua receita antes de qualquer outra coisa. Realmente, tem lives de chefes aí que são muito cansativas. E, pois quer forçar a você a se tornar aluna e não passa esse conteúdo tão rico, explicativo e interativo. Parabéns. Que bom, Silma, fico feliz. Feliz mesmo. Também estava quase desistindo de fazer pães, mas depois que eu te conheci, melhorou muito. Estou amando fazer pão. Amo essa minha professora e além disso, era uma beleza de pessoa. Ô, Dorinha, querida, beijo pra você. Muito feliz e honrada de tê-la como aluna. É uma alegria ter você aqui sempre na família Gregolin, né? Pra quem não sabe, gente, a família Gregolin é como nós nos definimos dentro da comunidade. Nós temos uma comunidade exclusiva de alunos e lá nós nos chamamos carinhosamente, né, ali de família Gregolin, porque realmente é uma família, né? Todo mundo, um motiva o outro, um se preocupa com o outro. Isso é uma coisa muito boa, por quê? Porque quando a gente está dentro de um ambiente cujos sonhos são os mesmos, né? Então a gente luta pelo mesmo objetivo, a gente primeiro consegue alcançar esse objetivo muito mais rápido, porque quando a gente está em grupo, nossos resultados são potencializados, um incentiva o outro, um posta uma foto de um pão que ficou perfeito, motiva a outra pessoa a fazer. Então é muito incrível essa nossa comunidade. E a Dorinha faz parte dela, da nossa família Gregolin. Usa a goma xantana e o psyllium, fica ótimo. Gosto bem úmido. Isso aí. É errado misturar a goma no óleo? No óleo? Não, não é errado, tá, Lid? É uma opção. Eu coloco junto com as farinhas porque é mais prático do que ficar misturando com o óleo. Mas você pode colocar no óleo, não tem problema nenhum. Só adiciona o óleo depois, no final do preparo. Forno meio frio. Essa receita do pão caverna pede 180 por 50 minutos para assar 700 gramas no resultado final. Você quer saber se o forno meio frio pode ter dado esse resultado? Não, provavelmente não. Provavelmente não tem forno, não. Frio. Oh, meu Deus, como assim, Dorinha? Eu te mandei no WhatsApp e no e-mail. Vou te mandar de novo, tá? O link lá da comunidade para você entrar, tá bom? Na verdade, te mandei pelo direct do Instagram também. Vou te mandar de novo. Dá uma olhadinha lá depois, tá? Você explica o porquê das coisas. Isso é fundamental para saber como corrigir a receita. Concordo plenamente, Marcelo. Às vezes, eu sempre falo bastante sobre isso, sobre farinha, sobre, né, conhecer as farinhas, sobre saber executar corretamente uma receita. Por que que eu falo tanto isso, tanto isso? Porque é o que vai ser a diferença. Esse é o diferencial de uma receita que você pega na internet e do que eu te ensino aqui. Receita por receita a gente tem muitas disponíveis, né? Mas esse conteúdo, esse aprendizado que você precisa ter por trás da receita, além da receita, eu não encontro em outro lugar e você está no lugar certo, porque aqui é o que eu busco passar. É o que eu acho que vai ser o diferencial para você conseguir fazer os seus resultados perfeitos. Bom, se receita sozinha funcionasse, a gente não precisaria estar aqui, mas não funciona. Sozinha, sem o seu conhecimento sobre as farinhas, sobre ingredientes, sobre ponto de hidratação, sobre como assar, quanto tempo, em que temperatura. Se você não precisasse dessas informações, você não estaria aqui hoje. Por que que você precisa? Porque o que tem na internet aí não vai te falar isso. Não vai te dar os pulos do gato, né? E é o que você precisa para acertar a receita. E receita sem glúten na internet, a gente pega qualquer uma, lê ali o modo de preparo, que é bem mal feito,
e faz, só que o resultado não vem. Então, essa parte de fundamento, de base, ela é extremamente importante para você acertar suas receitas. Certo, gente? Tem mais uma pergunta minha aqui que eu vou responder porque eu acho ela muito importante. Muitas pessoas, algumas pessoas, na verdade, né, falaram na live sobre fazer o pão na mão. Alguém falou ali atrás. E também tiveram perguntas no YouTube sobre isso. Fazer o pão à mão, fazer o bolo à mão. Funciona? Eu preciso de equipamentos potentes para fazer receitas sem glúten? A resposta é não, gente, não precisa. Você consegue fazer receita sem glúten com isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, porque tem a mesa. Isso aqui, ó. Com isso aqui você consegue fazer bolo, você consegue fazer pão. Por quê? Porque as nossas massas de pães, elas são mais cremosas. E aí a gente consegue misturá-las muito bem. O segredo é misturar muito bem para você ter uma massa lisa, uma massa homogênea, tá? E aí você consegue um resultado final melhor. Quando você mistura muito bem essa massa, ela desenvolve melhor dentro do forno. A gente tem mais leveza, a gente tem mais maciez, mais umidade. Se a gente mistura e deixa aqueles montes, sabe? Sua massa não vai ficar legal, seu pão não vai ficar legal. Mas é possível fazer sim à mão, não precisa de equipamento super sofisticado, super potente. Até esses dias eu usava uma batedeira simples, agora é que eu comprei porque ela queimou, de tanto que eu usei. Mas é possível fazer na mão. O que você não consegue fazer à mão? Na verdade, você consegue, mas você vai ter que ter muito braço. Bolos que precisam de uma fermentação mecânica. Exemplo, o bolo pão de ló. Por quê? Porque o bolo pão de ló, ele vai crescer a partir da aeração dos ovos. Então, a gente precisa de muita aeração ali para ter muita incorporação de ar e esse bolo crescer dentro do forno. Você consegue fazer à mão com fouet? Consegue, só que você tem que ter um braço forte aí, né? Minha mãe, olha só, eu me lembro que quando eu morava na roça, gente, no sítio, e me orgulho muito disso porque eu amo a minha terra. Lá em Rondônia, eu fui criada lá na roça, estudei em escola pública lá da roça, que não tinha aula, não tinha professor, sofri pra caramba, enfim. Minha mãe fazia, eu me lembro delas fazerem assim, bolos gigantescos para as festas da comunidade, 10 quilos de trigo à mão, à mão. E o fouet que ela tinha não era esse daqui, não. Era aquele fouet, sabe? Bem vagabundinho, que tinha uns fiozinhos bem finos aqui. Tudo à mão. Dava certo? Ficava uma delícia o bolo. Então, é possível sim fazer à mão. Você não precisa de batedeira potente. Se tiver, facilita. Né? Esses equipamentos melhores, eles facilitam a nossa vida, mas não são essenciais, necessários, determinantes para você ter um resultado perfeito, tá? É só isso que eu queria falar, porque era ser uma dúvida de muitas pessoas. Quem não tem Instagram perde muito conteúdo do curso? Pode mandar as fotos onde? Não tem que ter Instagram para ter conteúdo do curso, não, tá? O conteúdo do curso é dentro de uma plataforma da Hotmart. Tá tudo lá. As videoaulas, os PDFs lá, as apostilas, tá tudo lá dentro da Hotmart, tá? O Instagram também não tem nada no Instagram. A gente tem uma comunidade no Facebook, tá? Que é opcional. Lá as alunas, os alunos postam fotos dos seus preparos, compartilham dicas, tiram dúvidas, e eu tô lá todos os dias para responder a elas, tá? Mas não é o único canal. Você vai tirar dúvida dentro do curso, tem o local de você tirar dúvida. Você pode mandar por e-mail, dentro do curso também tem o local para isso. Então tem tudo dentro da plataforma. Nada é fora. Tem essa opção de você entrar na comunidade para poder participar, né? Interagir com os outros alunos. É sempre muito rico isso. Potencializa muito os resultados de quem está dentro da comunidade. Mas é opcional. E é no Facebook, não é no Instagram. Então você pode criar um Facebook só para entrar na comunidade. Você não precisa acompanhar nada, entendeu? Se você quiser. Adorei sua explicação. Assisti uma live de um padeiro famoso, mas ele não explica com clareza. Obrigada pela atenção. Imagina, Ana. Fico feliz que tenha te ajudado. Eu fiz o pão na mão, não tenho batedeira. Olha aí, Selma. Viu? Funciona, não funciona? A mão, gente, o pão francês. Eu também faço pão francês na mão. Essa receita aí que vocês fazem. Ou a receita do curso, né? Eu faço à mão também e fica uma delícia. Funciona assim. Tem o salto de forno. É só você misturar muito bem a massa. Obrigada, Liz. Sou chefe de cozinha e despertei o desejo de pães sem glúten faz algum tempo.
Mas depois de conhecer você, com certeza eu vou querer fazer seu curso. Você é maravilhosa. Você é maravilha, parabéns. Ah, obrigada, João. Que bom, que feliz que eu fiquei pelo seu comentário. Muito obrigada. Que tipos de pães tem no seu curso? Comente para nós. Ixi, Maria, tem vários. Tem pão baguete, pão francês, pão australiano, pão de forma, pão recheado, pão integral com sementes, pão de sementes, na verdade. Pão doce, cuca, panetone, chocotone, roscas, rosca de coco. Ixi, Maria, gente, tem um monte de pão. Um monte de tipo de pão, acho que eu nem vou lembrar de todos. Tem várias receitas. Queria uma receita de pão sem leite, sem ovos e sem glúten. Josi Dulce. José Dulce. Dulce, olha, eu tenho a receita para você. Pão francês. Não tem leite, não tem glúten, não tem ovos. É um pão vegano, sem glúten e sem, né, o leite, consequentemente. Então, vai lá no canal do YouTube, você que tá aqui no Instagram, pesquisa lá o pão francês, que você já vai ter essa opção sem glúten, sem ovo e sem leite, tá? Mas as outras receitas que tem lá no canal, você também pode usar sem ovo, fazendo a substituição adequada, porque já todas são sem glúten e sem leite, tá? As de pães. Também faço meus pães na mão, dá super certo. Não é, Sueli? Funciona, viu, gente? Funciona. Não precisa de uma batedeira potente, não. Ela ajuda, mas não é determinante. Eu também já fiz na mão e ficou muito bom, tanto bolos quanto pães. Isso aí, Dorinha. Muito bom. Conseguimos, gente, conseguimos. Minha mãe fez fazia 10, 20 quilos de farinha na mão, né? Do braço. Nossa, eu lembro dessa cena. Eu lembro dessa cena dela fazendo. Ele é a vizinha, na casa da vizinha. É, e era assim, muito bolo grande, sabe aqueles bolos quadradões de antigamente? Bolo quadrado, assim, aí tinha, tipo, 3 andares, tudo cheio de merengue, colorido. Muito legal. Lembrança de infância essa. O pão francês pode bater na batedeira? Tenho artrite na... Denise, eu faço na batedeira o pão francês, tá? Mas dá pra fazer na mão. Essa é a que eu tava explicando. Dá pra fazer na mão, mas a batedeira ajuda. Então, pode usar a batedeira sim. A Rosângela disse que fez muito desses bolos, né? Eles ainda fazem lá em Rondônia, sabia? Meus pais moram lá em Rondônia, né? Eles ainda fazem esses bolos, mas agora eles fazem na batedeira. Esses bolos quadrados, assim, todos cheios de merengue colorido. Eles fazem ainda quando tem festa na casa de alguém, vão fazer surpresa de aniversário, festa na comunidade. Eles sempre fazem esses bolos grandes, quadrados. Infância total. Só que agora eu não posso mais comer, né? Infelizmente. Agora eu como os meus bolos, graças a Deus.